Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 116 da prova de papiloscopista policial federal. Então, olha só, vamos aí a questão 116, ela diz o seguinte: o composto para-aminofenol é mais solúvel em água do que o composto 1-amino-4-metilbenzeno. Então, olha só, você tem que desenhar essa estrutura. Se a gente está falando do para, né, esse P de para-aminofenol, então quer dizer o que é isso? O que isso representa? Né? Significa o seguinte, que se você tem aqui um anel benzênico, né, um anel ali que ele tem 6 carbonos, que eles têm duplas ligações intercaladas, né, dentro desse anel, e que os grupos ligantes estão na posição para, que são uma posição relativa, né? Quer dizer que você tem um ali que vai estar no carbono 1 e o outro no carbono 4, né? É isso que significa a gente usar o termo para, que está na posição para. Quer dizer que enquanto um vai estar na posição número 1, ligado ao carbono número 1, o outro vai estar ligado ao carbono número 4. É isso. Bem, então, amino significa que ele tem um grupo ligante NH2 e o fato de ele ser um fenol quer dizer que ele tem um anel benzênico, né, ligado a uma hidroxila. Ele está falando que é mais solúvel do que o composto 1-amino-4-metilbenzeno. Então, você vai desenhar aqui, vou desenhar aqui do lado, né, olha só, novamente o anel benzênico, né, que é um hexágono, são 6 carbonos aí ligados por ligações, tem ligações duplas intercaladas, né? Ligações alternando uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, né? Aí você vai ter o grupo NH2 aqui. E o outro ligante vai ser o metil, né? O termo benzeno se refere já a esse hexágono, esse anel benzênico, né? Esse anel de 6 carbonos. Então, o outro grupo é o metil. Ele vai estar aqui na posição no carbono de número 4. Que considerando que você vai contar aqui, então fica 1, 2, 3, 4. Então, ambos estão na posição para, né? Tem essas posições relativas. Então, você tem ligantes aí na posição 1 e na posição 4. Beleza. Agora, como é que você vai avaliar a solubilidade em água? Porque é isso, né? Que ele quer que ele pede que você faça, né? Primeiro conhecimento que você tem que dominar aqui já é a questão de desenhar essas estruturas, né? Então, não vá para a prova sem você conseguir desenhar essas estruturas, né? Então, desenhando as estruturas, beleza, tá aqui tudo certinho. E aí, faz o quê? Outra coisa. Aqui no caso ele se referiu ao orto para a posição para, né? Então que é a posição 1,4, mas poderia ser a posição 1,2, né? Se ele estiver aqui na 1,2 é orto, posição orto. Se ele estiver na 1,3 é a posição meta, ok? É orto, meta, para. Então, como é que você vai avaliar a solubilidade? Solubilidade em água, né, uma propriedade físico-química aí, que você vai avaliar o quanto desse composto consegue se dissolver numa mesma quantidade de água ali, né? Então, e aí? Como é que você vai fazer essa avaliação? Você vai avaliar pelo seguinte: a água, né? A água é um composto polar formado aí por moléculas de H2O e você tem ali o oxigênio ligado a dois hidrogênios, né? E que tem esse átomo de oxigênio, ele possui elétrons ali não ligantes. E aí o que acontece? Uma molécula de água, ela vai interagir com outras moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio, ok? Ligações de hidrogênio ou ligação hidrogênio, que é um termo que vem sendo utilizado aí também, né? Pode acontecer também de você ver ponte de hidrogênio, principalmente na parte de biologia. Mas assim, é um termo que já está em desuso, mas se você vê, não se assuste. Bem, se a água realiza ligações de hidrogênio para se interagir com outras moléculas, né, para que
algo se dissolva em água, né, nós precisamos ali que nós tenhamos uma compatibilidade, né, uma semelhança entre a forma como esse soluto, né, aquilo que vai ser dissolvido na água, né, com a forma como ele interage, ele tem que interagir mais ou menos de uma forma semelhante à da água. Né? Então, se ele realizar ligações que são semelhantes, ou se ele for muito polar, ele vai ser possível, né, de interagir ali com a água e se dissolver em água. Né? Então, olha só, e como é que você vai avaliar aqui? No caso da água, perceba, ela tem espaço para interagir. Imagina aqui, ó, que essa região aqui, esse orbital, onde estão esses elétrons, né, essa nuvem eletrolítica desses elétrons. Tem uma outra aqui, né, e tem a das próprias ligações, né, covalentes. Bem, como que acontece essa interação? Você tem a molécula de água, ela interage com uma outra molécula por meio dessa ligação de hidrogênio. Como é que ela vai ocorrer? Então você tem ali a região, aquele orbital, né, onde tem os dois elétrons, e eles vão interagir, vou fazer um tracejado aqui, os elétrons não ligantes interagem com o hidrogênio. E assim vai. Ok? Então, a ligação de hidrogênio vai acontecer por meio dessa atração entre o elétron não ligante do oxigênio e o hidrogênio. Ok? Então, no caso aqui, qual que é o composto que... Outra coisa, a ligação de hidrogênio, né, quando a gente está falando ali dentro de um mesmo composto, né, de uma mesma substância, né, ela vai acontecer entre átomos que têm ali o hidrogênio ligado ao flúor, aos três elementos mais eletronegativos, o hidrogênio ligado ao oxigênio e o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, percebam que quando a gente olha essas duas estruturas, olha só, aqui em cima vai ser possível acontecer ligação de hidrogênio, e aqui, ó, na outra molécula também, né, que elas são iguais, né? O que distingue essas moléculas vai ser o quê? Essa parte de baixo, esse outro ligante aqui de baixo, porque aqui embaixo nós temos uma hidroxila, que perceba, ela está nessa regra aqui de baixo, né? O pessoal costuma falar que é a regra do FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Né? Então, aqui nós temos um oxigênio ligado ao hidrogênio, então aqui também é possível de realizar ligação ao hidrogênio. Aqui do outro lado, não é. Por quê? Porque aqui é o CH3, né? É o carbono ligado ao hidrogênio. Então, aqui não é possível acontecer ligação de hidrogênio. Então, o que a gente percebe? Aqui nessa molécula de para-aminofenol, nós temos mais locais em que são possíveis de ocorrer a ligação de hidrogênio, certo? Então, o para-aminofenol, ele vai fazer mais ligações de hidrogênio e, por isso, ele é mais solúvel em água. Ele vai se atrair mais com a água, ele tem maior semelhança com a água ali em termos de quais interações intermoleculares eles fazem, ok? Então, ele também vai ser mais polar do que o outro composto aqui que está sendo comparado, né? Que é o 1-amino 4-metilbenzeno. Também dá para falar de que é o para-amino-tolueno, porque o tolueno ele se refere a esse composto, que seria o benzeno ligado ao CH3. Então, o composto para-aminofenol é mais solúvel do que o composto 1-amino 4-metilbenzeno? Correto. Então, resposta do item 116, certo. Ok, gente? Então, espero ter ajudado. Então, vamos lá ajudar o canal, se inscreva no canal, dê um joinha aí, né, deixe um comentário, qualquer dúvida. E se tiver alguma sugestão de qual questão, de qual prova, né, pode ser concurso público, vestibular, qualquer coisa, só deixar aí. Então, beleza, gente. Obrigadão. Até a próxima.